Nas profundezas da terra, um grupo de mineradores luta para sobreviver. Eles estão presos na escuridão de um pequeno túnel e sabem que, desse local, não há saída sem comida ou água. A última tocha deles se apagou há muito tempo, ninguém lembra quando. Eles nem sabem há quanto tempo estão aqui embaixo, dias, semanas, mas isso não importa. É a sede interminável, o desespero e a premonição da morte que os atormentam ainda mais. Eles precisam de um milagre para sobreviver. Nenhum dos mineiros esperava que seu turno terminaria assim quando entraram no poço de mineração de ferro Lange de Brüstedt, na Alemanha Ocidental, em 24 de outubro de 1963. Mineiros não podem se dar ao luxo de pensamentos ruins. Trabalhar profundamente em túneis escuros e úmidos é difícil, e esses homens são duros. Mas nada os preparou para o desastre que estava prestes a acontecer. Cerca de 2 horas após o início do turno, às 19h30, as luzes se apagaram na mina e as esteiras pararam de funcionar. Nada preocupante, já que situações parecidas já ocorreram antes quando alguém perfurava um cabo de energia. No entanto, alguns minutos depois, um barulho estranho e borbulhante começou a ecoar pelos corredores. Ele ficava mais alto a cada segundo. Agora, isso sim era motivo de preocupação. Um maquinista no poço foi o primeiro a descobrir a torrente de água e lama. Um tanque de sedimentação acima da mina desabou e invadiu os túneis. Entre os níveis de 60 e 100 metros, 18 milhões de pés cúbicos de água barrenta começaram a encher os túneis. Um cenário de pesadelo para os mineiros. A maioria dos mineiros correu para a única rota de fuga mais próxima. Os poços de ventilação são feitos para fornecer ar aos túneis subterrâneos e regular a temperatura. Os poços de ventilação estavam equipados com escadas devido às normas de segurança. Graças a esse recurso, eles se tornaram a única linha de vida que levava à superfície. Lá em cima, a administração já havia acionado o alarme. Alguém conseguiu enviar o chamado de emergência da mina antes que as linhas telefônicas fossem cortadas. Todo o local foi mobilizado. Havia homens no poço que precisavam ser evacuados. Além disso, o reservatório com vazamento precisava ser selado o mais rápido possível. Caminhões pesados despejaram toneladas de entulho e madeira no reservatório para tentar fechar o buraco e conter o fluxo de água na mina. A administração determinou que os compressores de ar operassem na potência máxima para fornecer ar a possíveis sobreviventes no subsolo e evitar que a água invadisse os túneis. Ao anoitecer, a água parou de subir graças à alta pressão de ar criada pelos compressores. Enquanto trabalhadores tentavam conter o desastre na superfície, mineiros continuavam saindo pelos buracos de ventilação. Das 129 pessoas lá dentro, 79 conseguiram escapar. Isso significava que 50 homens ainda estavam lá embaixo. Com a mina inundada, as chances de sobrevivência diminuíam, mas os mineiros não deixam ninguém para trás. A batalha pela vida de seus colegas de trabalho havia começado. 5 horas após o acidente, a administração criou uma equipe de comando e controle para resgatar os presos. Equipamentos pesados para o resgate começaram a chegar de minas próximas e outras regiões do oeste da Alemanha. Além de não saber se havia sobreviventes, a questão crucial era onde eles deveriam procurá-los. A busca começou com depoimentos de sobreviventes sobre onde os mineiros estavam quando a água invadiu. Engenheiros usaram plantas do local para identificar possíveis pontos de refúgio. A melhor opção naquele momento era perfurar aleatoriamente em locais específicos. Cada hora contava no resgate dos homens presos, então agir era melhor do que não fazer nada. E eles realmente estavam certos em já ter tomado essa atitude. No dia seguinte, após 3 tentativas de perfuração, os socorristas localizaram 7 mineiros presos. Assim que o contato foi estabelecido, o grupo informou ao centro de controle que o nível da água havia baixado e que eles tentariam escapar por conta própria. Sem o conhecimento da equipe de comando, um grupo de mineiros equipado com lanternas entrou no local alagado para encontrar seus amigos presos a meio caminho da saída. No final, o grupo escapou com a ajuda de uma jangada improvisada. Com 7 pessoas salvas, restavam 43 para serem resgatadas. Desse número, a administração estimou que não mais do que 4 poderiam ter sobrevivido à inundação.
Eles acreditavam que os sobreviventes se abrigaram em uma possível bolsa de ar dentro da cavidade, a 80 metros abaixo da superfície. Havia alguma esperança de resgate? Era difícil localizar a posição exata da cavidade pela superfície, então os socorristas precisaram fazer suposições. Por 2 dias, as equipes realizaram perfurações de busca para encontrar qualquer sinal de vida. Após fazerem cada buraco, eles desciam microfones presos em cordas e escutavam, mas não ouviam nada além do barulho da água pingando. Então, no 3º dia da operação de resgate, a equipe de perfuração ouviu uma batida distante. Havia pessoas lá embaixo, e elas estavam vivas. As estimativas estavam corretas. Um grupo de trabalhadores estava realmente preso na bolha de ar. Inicialmente eram 4, mas um deles havia se afogado. Após fugirem para uma parte alta do corredor, os 3 construíram barricadas contra a água e abriram as válvulas dos tubos de ar comprimido. Felizmente, a água acabou parando de subir devido à sobrepressão, e os mineiros ficaram com uma pequena parte do túnel onde puderam esperar pelo resgate. Não tinham palavras para descrever o alívio ao ver a broca de busca surgir acima deles. Após 3 dias sem nada, os mineiros presos receberam bebidas, comida, luz e roupas da superfície. No entanto, ainda não tinha acabado. Ainda era necessário aguardar uma perfuratriz de grande diâmetro para abrir o buraco de escape. Ela rompeu o túnel em 1º de novembro, às 4h30. Foi um procedimento complicado, pois a equipe precisava ter cuidado para não alterar a sobrepressão na bolha de ar. Por precaução, os mineiros se retiraram para o ponto mais alto do túnel. Por volta do meio-dia, uma cápsula de resgate especialmente projetada chamada Dalbush-Baum foi baixada na mina para ajudar na evacuação. Dentro dela, estava um socorrista encarregado de ajudar os mineiros presos a entrarem na cápsula de 152 polegadas de largura. Mesmo com o fim próximo, a operação de resgate não foi fácil. Os homens ficaram 1 semana em uma bolha de ar sob alta pressão, fazendo muito nitrogênio entrar no sangue. Se subissem rápido demais, bolhas de nitrogênio poderiam surgir no sangue e causar doença descompressiva fatal. Por isso, os exercícios de resgate usavam uma câmara que evitava a perda de pressão. Após serem retirados com sucesso para a superfície, os 3 mineiros passaram 3 horas na câmara, passando por uma descompressão gradual. O resultado da operação foi mais do que bem-sucedido. O trio foi salvo sem ferimentos graves e enviado para casa com suas famílias. Pouco depois, o diretor da operação de resgate dispensou as equipes de perfuração e os times de resgate, dizendo aos repórteres: "É impossível que haja mais alguma coisa." O restante da mina estava submerso e dificilmente alguém poderia sobreviver. 1 semana depois, o destino dos 40 trabalhadores restantes parecia selado. Acreditava-se que eles haviam morrido na inundação e seria difícil recuperar seus corpos. A equipe de Linguedi e o restante do país estavam de luto pelos mineiros, mas não alguns de seus colegas de trabalho, pois mineiros nunca desistem. Eles acreditavam que havia uma chance de mais sobreviventes serem salvos, sugerindo que havia espaço para mais milagres. Não, de acordo com o diretor do local e o chefe da operação de resgate, que haviam perdido a fé, depois de analisar todo o plano da mina e não encontrar espaço para mais bolsões de ar. Eles não sabiam o que os mineiros sabiam. Havia mais um lugar onde os trabalhadores poderiam se esconder da inundação, velho. Esse era o nome da mina antiga que foi aberta em 1860. Depois de décadas de mineração nessa área, ela acabou sendo abandonada. Em 1963, era uma câmara em ruínas, com estruturas de suporte podres. A 50 metros de profundidade, os mineiros insistiam em procurar na área, mas o diretor era categórico ao afirmar que encontrar mais sobreviventes era impossível. No entanto, acabou que ele estava enganado. Quando a inundação começou, um grupo liderado por Bernhard Wolter começou a correr. Eles logo perceberam que todas as saídas estavam bloqueadas, restando apenas a seção abandonada para se esconder. Sim, era perigoso ir até lá, pois o teto dessa seção era altamente instável. No entanto, não havia escolha, então Walter e seus colegas correram para dentro. A água os seguiu, mas só até certo ponto. Infelizmente, nem todos conseguiram escapar. Assim que o nível da água se estabilizou, os homens começaram a avaliar a situação.
Eles estavam presos em uma mina velha e instável, sem comida ou água potável. Felizmente, eles tinham as lanternas dos capacetes. Era mais fácil quando podiam se ver, mas com o passar do tempo, uma a uma, as luzes foram se apagando. Como Walter descreveu mais tarde, eles não podiam fazer nada naquele momento de sofrimento, além de se abraçarem uns aos outros. Os dois corpos flutuando próximos na água intensificaram ainda mais o sofrimento deles. Eram companheiros de mineração, homens com quem haviam compartilhado as alegrias e tristezas do trabalho e agora estavam mortos. Isso também os lembrava de que era apenas uma questão de tempo até que eles também pudessem sofrer o mesmo destino. O medo e a escuridão os deixavam loucos, então Walter tinha que atuar como mediador durante as brigas. Depois de algum tempo, o estresse superou até mesmo a fome. A sede, no entanto, era agonizante. Eles não bebiam a água, apavorados com o veneno dos cadáveres. O sofrimento aumentou quando as pessoas começaram a ter alucinações, imaginando que estavam seguras em suas casas, se preparando para dormir. Com a percepção do tempo completamente perdida, eles não tinham certeza de quanto tempo haviam passado nesse abismo subterrâneo. A única clareza que os mineiros tinham era a assustadora percepção de que, a cada momento que passava, as chances de escapar diminuíam. Na superfície, uma despedida final já estava organizada. O serviço fúnebre estava marcado para segunda-feira, 4 de novembro. Enquanto a vila se preparava para o funeral, alguns mineiros insistiram que o diretor perfurasse acima da antiga mina. Relutante, ele cedeu no dia anterior ao funeral. Sob crescente escrutínio da imprensa, ele concordou em fazer uma tentativa final, afirmando que isso ia contra seu melhor julgamento. O problema era que o local escolhido para a perfuração estava nos trilhos da ferrovia. Sem acreditar no sucesso da operação, a equipe moveu a perfuratriz alguns metros para o lado e iniciou o processo. Aconteceu que a sorte sorriu para os mineiros presos. A equipe acertou o local por acidente às 6h45 da manhã. Após 3 horas de perfuração, ouviram batidas vindas de baixo, deixando todos chocados. Não havia tempo para comemorar. Embora os homens estivessem presos no subsolo há 10 dias e precisassem desesperadamente de ajuda. Equipes de perfuração, resgate e médicos que haviam saído foram ordenados a retornar. Por um furo interno na perfuratriz, com 5,6 centímetros de diâmetro, uma corda com lanterna, papel e lápis foi baixada para que os mineiros pudessem relatar sua situação. Havia 11 sobreviventes no velho. Infelizmente, pedras caindo enquanto o túnel desabava mataram 10 mineiros. A segunda remessa foi mais generosa. Os mineiros receberam pequenas garrafas de bebidas, puro ouro para seus corpos atormentados. Durante todo o dia, um tubo especial foi instalado, enviando suprimentos de itens essenciais e comida. Eles aumentaram gradualmente a ingestão de calorias enquanto recebiam refeições leves e pouco sal. Para a operação, receberam equipamentos de proteção e construíram abrigos contra possíveis desmoronamentos. Paradoxalmente, o período mais estressante ainda estava por vir. Uma espera de 4 dias até que a perfuração de resgate fosse concluída. Se o desastre de Lengada ocorresse hoje, os smartphones provavelmente seriam das primeiras coisas enviadas para baixo. Finalmente, na quinta-feira, 7 de novembro, a sonda alcançou o túnel da abandonada Mina do Velho a uma profundidade de 56 metros. A cápsula Dalbush foi baixada, com 2 socorristas para apoiar a evacuação. Ao final do dia, todos os mineiros foram trazidos à superfície. Bernardo Walter foi o último deles a deixar o velho. O turno que eles começaram em 24 de outubro terminou após 336 horas. Os bravos sobreviventes foram recebidos com euforia por suas famílias, que haviam lamentado sua perda poucos dias antes. Todos se perguntavam como aqueles homens sobreviveram por 2 semanas sem comida e água. Anos depois, especialistas afirmaram que isso só foi possível devido à baixa temperatura de 13 graus Celsius e à umidade extrema de 90%. Os mineiros salvos nunca esqueceram como seus colegas lutaram por eles quando não lhes restava nada além da esperança. A camaradagem deles gerou um milagre em Lengadi. Assista ao episódio a seguir. Se gostou do vídeo, deixe um like e comente para apoiar o canal.